No episódio anterior, as investigações começaram e pouco se sabe sobre o que de fato aconteceu com Vince Foster. Não há testemunhas, faltam evidências e a última coisa que ele disse foi "Eu volto", mas nunca mais voltou. E é agora que a gente chega em terras desconhecidas, porque esse detalhe pode te chocar, e muito. Sabe aonde a bala que deu fim à vida do Vince Foster foi encontrada? Em lugar nenhum. Até hoje a localização dessa bala é de local desconhecido. Como observado anteriormente, os investigadores de polícia do parque e os investigadores do Kenneth Starr vasculharam o parque Fort Mass Park e eles não conseguiram encontrar essa bala. E a polícia falou que usou alta tecnologia e que não encontrou nada, que usaram as melhores coisas de metais e tal. E aí o FBI veio e usou as mesmas tecnologias de alcance da polícia para procurar metal e eles encontraram artefatos descobertos até da Guerra Civil. Foram mais de 70 peças de metal e 12 balas dos dias modernos, mas nenhuma delas correspondia com a arma que Vince Foster usou. E na verdade tem mais, muito mais, porque foram encontradas no Vince fibras de tapete consistentes como de um carro em seu corpo. E esses detalhes são importantes, porque é difícil imaginar alguém, muito menos um homem como o Vince, que tinha 1,80 m de altura, deitado no porta-malas de um carro. E o chocante é que essas fibras foram encontradas até mesmo em sua cueca, sem contar que sêmen também foi encontrado, mas o FBI não deu nenhuma explicação sobre isso, e o relatório do Starr afirmou que não havia nenhuma evidência de que o Vince pudesse ter sido colocado no porta-malas, mas ninguém conseguiu responder essas questões. Também foram encontrados fios de cabelo loiro. A origem desse cabelo também sequer foi apresentada nos relatórios. Christopher Root, que na época era um repórter do New York Post, descobriu que a maioria das pessoas na cena, lá no parque, no Fort Mass Park, sequer tinha sido entrevistadas. E foi um descuido que ele rapidamente começou a corrigir em janeiro de 1994. Ele se encontrou com alguns trabalhadores de emergência e a polícia que estavam no local naquela noite. E eles ficaram muito surpresos em relação ao corpo e à condição do Vince quando o encontraram. Gene Whitton, um agente especial da Divisão de Investigação Criminal do Exército com mais de 35 anos de experiência, passou várias semanas em Washington depois que foi contratado para investigar o incidente com o Vince. E ele declarou o seguinte: "Em minha opinião profissional, a maneira como essa investigação foi tratada é tão bizarra e absurda que a única explicação é que só pode ter sido um encobrimento." Ele continuou dizendo: "Em toda a minha carreira, nunca vi um ferimento de bala na boca auto-infligida que não tinha uma tremenda quantidade de blueback de cérebro e tecidos sanguíneos, tanto de fora da boca e do nariz às orelhas." E ele explicou que normalmente o crânio de saída, no caso da ferida, teria que ser uma visão extremamente apavorante, porque uma enorme quantidade de gases que não tem nenhum lugar para ir da cavidade do crânio deveriam, no caso, explodir. Isso faria com que o sangue fosse espalhado para todo o redor e derredor. Só que, como já foi mencionado, essa quantidade de sangue era inexistente e, segundo ele, não faz qualquer sentido profissional nenhum tecido cerebral ou fragmento de crânio não ser encontrado no solo. E aí nós temos outra incongruência, porque o calibre 38 ainda estava nas mãos do Vince. E normalmente, no caso de pessoas que fazem isso, este objeto em si não fica nas mãos. Em alguns casos, ele chega até ser arremessado por causa do reflexo do braço, vários metros de distância. E no caso do Vince, ela foi encontrada perfeitamente no polegar em sua mão direita. E agora que isso fica mais apavorante, porque o relatório deixou de mencionar um mero detalhe: o Vince era canhoto. Segundo testemunhas, ele era quase que infuncional em sua mão direita. E aí a gente tem um outro absurdo, e esse é dos grandes: nenhuma digital dele foi encontrada no calibre 38, mesmo com esse objeto estando em sua mão. A página 46 do relatório tenta explicar essa contradição, sugerindo que impressões latentes
podem ser destruídas por elementos como calor. Só que aí o FBI fez uma extraordinária descoberta de uma impressão digital latente visível na parte inferior direita do punho de pistola de aproximadamente 2 polegadas. Nenhuma tentativa foi feita para determinar a identidade da pessoa cuja impressão foi encontrada no calibre. Aí o advogado especial Fisk disse que encontrou resíduo de pólvora no índice direito do dedo e na teia da mão direita e então polegar direito também, incluindo resíduos de pólvora no índice esquerdo do dedo, o que eles também dizem que é algo interessante e que o único lugar que esse resíduo de pólvora poderia ter vindo era a partir do cilindro dianteiro do revólver, perto do cano do tiro. Só que isso é interessante, porque o único lugar que esse resíduo de pólvora poderia ter vindo era a partir do cilindro dianteiro do calibre, perto do cano de tiro. Então significa que qualquer um que saiba e que entenda sobre isso, sabe que você não coloca a sua mão contra o cilindro. Porque no caso eu tive que procurar muita explicação para entender isso, e muita mesmo, porque eu demorei um tempão para entender. Eles encontraram os resíduos de pólvora aqui e aqui. Então, segundo os especialistas, isso em si é um grande absurdo. Então, eu vou fazer uma demonstração para vocês entenderem melhor. Então, nós vamos fingir que esse aqui é um instrumento. Para ter encontrado a pólvora, do jeito que foi encontrada aqui e aqui, ele teria que ter feito isso aqui. Ele teria que ter segurado mais ou menos desta forma, tá? E aí apontar para si mesmo. Só que seria impossível ele de algum jeito conseguir apertar o gatilho, porque o calibre em questão é muito maior do que isso aqui e seria inalcançável ele conseguir fazer o movimento de ativação para disparar o gatilho. Então, especialistas forenses de todo o país na época afirmaram que era altamente improvável que o Vince tenha feito desta maneira. O relatório do Fisk até tenta explicar a falta de sangue, afirmando que a bala contundiu o lado esquerdo do tronco cerebral. Então, nesse caso, ela causou instantaneamente uma completa incapacitação, incluindo a parada imediata do coração e o fluxo sanguíneo observado. Aí um patologista e especialista em ferimentos à bala, Dr. Richard Manson, discorda, afirmando que certamente você pode ter atividade cardíaca por 1 ou 2 minutos, segundo o tronco cerebral. E aí agora a gente vê algo que torna tudo mais compreensível, porque na página 52 do relatório fiscal afirma que o Vince, o corpo dele foi posicionado em uma encosta íngreme com a cabeça perto do topo da berna e as pernas estendidas para baixo. Então, nesse caso, eles alegaram que a colina, como resultado, quando seu coração parou de bater e a gravidade permitiu o assentamento de sangue nas porções inferiores do seu corpo, ao invés de sair para fora através do ferimento da cabeça. Então essa declaração contradiz uma anterior na página 33, onde o Fisk escreve que aproximadamente às 19h40, o Dr. Donald do County Medical Examiner chegou ao local para examinar o corpo do Vince e naquele ponto o Vince foi enrolado e acabou que todos os presentes observaram que uma grande quantidade, no caso de sangue, estava localizada no chão, onde a cabeça do Vince estava. E aí foram atrás do Dr. Donald e ele disse: olha, eu nunca fui entrevistado pelo Fisk e eu nego veementemente que eu tenha visto uma grande piscina de sangue, como ele alegou nesse relatório. Então, numa página ele tenta explicar por que não tinha sangue, e em outra página ele explica que tal pessoa viu sangue, sendo que essa pessoa diz que não viu. O técnico do AMS, Corey Ashford, que colocou os restos mortais do Vince em um saco, disse que ele não viu um pingo sequer de sangue e que ele não conseguiu nem ver uma ferida de saída. Nem precisou usar luvas de borracha e ele nem se lembrava tem que lavar suas mãos depois daquela tarefa. E esses testemunhos caíram como uma bomba porque eles reforçaram a falta de sangue que foi omitida em partes no relatório. Teve uma outra questão: ninguém ouviu o som do disparo.
Aí descobriu que nenhum vizinho das proximidades foi entrevistado para saber se eles tinham ouvido alguma coisa. E os problemas nas conclusões oficiais ficam ainda piores. Então, no caso, prosseguindo com que o Vince realmente colocou um ponto final em sua história ali mesmo naquele parque, ele teria que ter andado 600 metros em um parque densamente arborizado até chegar no local onde ele decidiu dar o último suspiro. Só que não havia nenhum traço de poeira em seus sapatos. O especialista forense Dr. Henry Lee, após examinar os sapatos do Vince, descobriu que não tinha uma mancha sequer de sangue, que não havia sinal de que nenhum pingo havia sido escorrido e que também não havia sido possível associar definitivamente qualquer solo material do Fort Massey Park nas solas dos sapatos do Vince. Olha só. Um jornalista refez o caminho que supostamente o Vince havia feito e depois ele tirou o sapato e mostrou, dá para vocês verem a fotografia, não tá em muita qualidade, mas o sapato está cheio de poeira, traços de terra e no Vince não havia nada disso. Ele andou 600 metros como se estivesse andando sobre o ar. E aqui a gente entra em um outro problema. As testemunhas, quem chegou primeiro na cena, testemunhou que o corpo do Vince estava a 20 metros do primeiro canhão. E aí a gente chega numa outra questão. Fort Massey Park tinha 2 canhões. Ambos estavam localizados em distâncias separadas. E as primeiras pessoas que chegaram na cena encontraram o Vince a 20 metros do primeiro canhão. Só que aí o relatório da polícia e do Fisk coloca o Vince diretamente na frente do segundo canhão, no lado nordeste. Aí eles pediram as fotos da cena do crime e simplesmente eles não tinham nenhuma. Aí depois a polícia veio a público e falou, olha, não, a gente tem sim. Foram tiradas 35mm de fotos, mas acidentalmente essas fotos foram expostas durante o processamento. E então veio à tona que na verdade o que a polícia tinha era 13 polaroids que eram todas de close do corpo dele. Só que esses polaroids acabaram sendo corrompidos também no laboratório da polícia. Com as críticas chegando em massa, a Casa Branca divulgou para a ABC News um Polaroid sobrevivente. Só que aí esse plano não deu muito certo, porque você vê nessa foto que há muitas folhas e vegetações, totalmente consistente com a versão do legista, paramédicos e outras testemunhas sobre a localização original do Vince. Inclusive jornalistas foram lá para ver aonde o Vince havia sido encontrado e viram que não faria qualquer sentido. Aí temos outro agravante, a carta. A primeira coisa, lembra que eu tinha contado para vocês que a Debbie, a secretária do Vince, ela tinha examinado a pasta que foi encontrada, a nota de despedida do Vince. Então, no caso, quando você examina uma pasta, você abre e balança, chacoalha para baixo e tudo que está dentro cai. E na primeira vez que a Debbie fez isso, os 27 pedaços de papel não caíram. Especialistas de caligrafia ofereceram opiniões diferentes sobre se o Foster havia escrito a nota. O laboratório do FBI encontrou uma impressão latente na nota e determinou que essa impressão pertencia ao Bernard Nussbaum, o chefe da Linda. Aí ele explicou que a sua impressão deve ter pegado na nota porque ele havia tentado juntar os 27 pedaços. Com base nessa explicação do Bernie, é razoável supor que, se o Vince escreveu a nota e depois a retalhou em 27 pedaços, o FBI pode ter encontrado pelo menos uma impressão digital dele, ou sequer uma digital parcial. Só que é que tá, os investigadores do FBI não encontraram uma impressão digital na nota em que o Vince deixou. 3 especialistas em caligrafia foram chamados e eles afirmaram que a nota era uma falsificação. O especialista de manuscritos da Universidade de Oxford, Reginald Elton, afirmou que a falsificação foi feita por um falsificador moderado, não necessariamente um profissional, alguém que poderia falsificar um cheque. Só que, no entanto, o relatório final afirmou que as 3 análises de caligrafia separadas da nota pela Polícia do Capitólio do FBI determinaram que a caligrafia na nota era do Vince. E aí veio outro tsunami, porque em 25 de outubro de 1995, uma equipe de renomados especialistas em caligrafia deu uma entrevista coletiva em Washington e eles foram contratados por um editor de boletim financeiro independente e cada um dos especialistas examinou uma fotocópia da alegada nota e concluiu que ela era de fato uma falsificação. Eles disseram que a pessoa que falsificou estudou a letra do Vince e depois copiou letra por letra. Esses especialistas mostraram contrastes diferentes
da letra do Vince com a nota. Algumas diferenças que a olho nu passam despercebidos, mas se você analisar, elas vão se tornar gritantes. A letra do Vince era considerada como grinaldas, o que é um estilo muito gracioso. Eles afirmaram que o falsificador teve muita dificuldade para imitar a letra do Vince por ela ser dessa característica. Sem contar os pontos de hesitação, que são pequenas manchas de tinta deixadas onde a caneta começa ou para. Eu trouxe esses dois principais exemplos, mas a explicação deles é muito longa e tem muito mais coisa. Aí outras coisas vieram à tona. Descobriu-se que depois que a Casa Branca foi notificada sobre o Vince, eles exigiram a posse de todas as evidências encontradas e importadas na cena. Eles chegaram ao ponto de ameaçar arrombar o armário dos investigadores-chefes se fosse necessário. Essa ameaça viola todo tipo de padrão que existe. E quando esse fator veio à tona no Congresso, os senadores ficaram perplexos. Nesse caso, o pager, ou bip, como era chamado na época, foi entregue à Casa Branca. Então, impressões digitais, informações críticas poderiam estar contidas ali, sem contar os pertences pessoais e papéis que também foram encontrados com Vince. A Casa Branca pressionou para que a investigação fosse conduzida pela polícia do parque, que tinha apenas experiência em controle de tráfego e aplicação de multas, além do monitoramento do próprio parque. Sem contar que a narrativa de que ele havia tirado a própria vida foi ventilada sem que um teste de balística tivesse sido realizado. Aí depois descobriram que todos os policiais envolvidos foram ameaçados pelos altos comandos da polícia a não dar uma declaração sequer ou responder em entrevistas individuais. No dia 30 de junho, Fisk entregou um relatório grosso e pesado com centenas de páginas. Mas aí quando você abre o relatório real da investigação, só tem 58 páginas. O dobro desse número, que eram páginas restantes, eram currículos de páginas de um patologista que não tinha nada a ver com a investigação e nunca tinha visto sequer o corpo do Vince. Mas para ele estava sendo atribuída a autópsia. Aí esse homem foi chamado pelo comitê do Senado e disse que não tinha nada a ver com as investigações e nem sabia como seus documentos foram parar ali. Aí, claro, veio à tona quem de fato fez a autópsia do Vince, que foi um tal de Dr. Bayer, cujo currículo não se encontrava no relatório. E talvez essa ausência seja porque ele estava sendo investigado de atribuir 2 investigações de homicídio a pessoas que tiraram sua própria vida. Ele perdeu propositalmente evidências que comprovavam que esses incidentes não tinham sido de fato uma escolha do indivíduo, e depois descobriram que vários relatórios que ele vinha fazendo nos últimos anos estavam completamente errados. E o número de inconsistências não pararam por aí, porque a polícia colocou no relatório que fez radiografias e que não havia encontrado sequer pedaços de metal no crânio do Vince. Só que aí o relatório do Fisk entra em contradição absurda com a polícia, porque ele diz que não havia sido feito nenhuma radiografia porque a máquina estava quebrada. Aí no Congresso o patologista foi chamado e o senador perguntou: "Você fez radiografias?" Aí ele respondeu que não. Aí o senador diz: "Mas a polícia diz que você fez e que inclusive você contou para eles. Como você explica essa contradição?" Aí ele disse: "Eu não tenho essa explicação." Foram atrás do técnico do patologista, que testemunhou que a máquina de radiografia era nova, havia sido instalada em junho e não estava quebrada em nenhum momento do mês de julho. Aí o patologista foi e disse: "Não, gente, a máquina estava assim quebrada e eu também não vi necessidade de fazer raio-x no Vince." Quando os senadores ouviram isso, eles endoidaram lá dentro do Senado. Quando o homem não tinha mais o que inventar, aí ele vai dizer: "Eu não vi necessidade de fazer raio-x." A partir daí as respostas dele eram: "Não sei explicar, não sei explicar, não posso explicar." Aí a corda começou a pegar pro Bill, porque ele começou a se contradizer também. A primeira vez que foi perguntado quando foi a última vez que ele falou com o Vince, ele disse que não conseguia se lembrar. Depois foi perguntado novamente. Aí ele disse que falou com o Vince no domingo, dia 18, 2 dias antes. Depois ele alterou a história pela terceira vez, dizendo que falou com o Vince no dia 19. Nessa época, o Bill e todo mundo da Casa Branca disse que não sabia que o Vince podia estar sofrendo de algum tipo de tristeza profunda. Aí, em outro momento, perguntaram para ele: "Olha, por que você ligou pro Vince no dia 19, já que foi a última vez que o senhor disse que falou com ele?" Aí ele falou: "Foi para animá-lo, porque ele estava muito triste." Só que ele havia dito antes
que ninguém imaginava que o Vince estava sofrendo uma tristeza. Aí vocês também lembram daquela polêmica toda que deu no escritório com a remoção dos arquivos, a mando da Hillary e de Deus sabe mais quem. Aí a chefe de gabinete da Hillary, que havia roubado os arquivos de madrugada, que inclusive esses arquivos foram destruídos, os arquivos do escritório do Vince Foster. Outra coisa também que foi explorada posteriormente foi a nomeação do Fisk, que fez essa investigação para confirmar se de fato o Vince havia feito o que fez. E na época, quando ele foi nomeado, a ligação que ele tinha com a família do Bill não veio à tona. Mas depois se descobriu que o escritório de advocacia do Fisk representou a empresa que vendeu o terreno para a sociedade Whitwater. Esse terreno foi comprado pelo Bill e pela Hillary e por mais outras duas pessoas. Vai ser um escândalo imobiliário que está explodindo nessa época mesmo e eu vou contar para vocês mais à frente. Sem contar que o Fisk também trabalhou com outro advogado do Bill que representou ele na acusação da Paula Jones. Então, no caso, esse advogado do Bill e esse Fisk trabalharam juntos para defender um banco que faliu e perdeu bilhões em terras, incluindo a Whitwater, que foi comprada pelo Bill Hillary e por um outro casal. A firma Rose Life Farm, no Arkansas, destruiu durante a noite todos os arquivos do Vince. Essa informação veio à tona sobre juramento. Um assistente revelou que isso aconteceu depois que o Fisk anunciou que iria investigar o incidente com Vince. Nas investigações especiais foram colocadas muitas coisas complexas. Por exemplo, como o Vince se foi em um parque nacional, o caso pertencia à polícia do parque. Só que, visto a posição e cargo do Vince, o FBI deveria ter feito tal investigação, só que eles foram colocados de lado. Então, no começo, tudo foi deixado na mão da polícia do parque. Quando o FBI tentou fazer alguma coisa lá pra frente, já tinha se passado muita coisa, as evidências já tinham se perdido, muito material já havia sido comprometido. Como no começo não tinha pegado muito bem para a imagem da Casa Branca, que a polícia do parque estava investigando e o FBI não estava envolvida, Bernard Nussbaum solicitou que o Departamento de Justiça coordenasse a investigação do Vince com a polícia do parque. E aí isso soou muito bem. Só que uma semana depois, o Departamento de Justiça desistiu dessa promessa e alegou que apenas estava participando de um inquérito de baixo nível. Então, no caso, o resultado da primeira investigação, que foi da polícia do parque, concluiu que o Vince tirou sua própria vida no Fort Massey Park. A segunda investigação começou quase 6 meses depois que aconteceu com o Vince, em janeiro, mais ou menos dia 20 de 94, sob pressão do Congresso e da imprensa. O procurador-geral Reno nomeou o conselheiro independente Robert Fisk Jr. para lançar uma investigação em conjunto com as investigações em curso do Whitwater. Aí o Fisk divulgou seu relatório sobre o que aconteceu com o Vince em 30 de junho de 1994 e ele concordou com a avaliação da polícia do parque em 24 de fevereiro de 1994. Em 24 de fevereiro de 1994, 7 meses após o que aconteceu com Vince, o congressista republicano William F. Klinger iniciou seu próprio inquérito. Foi a terceira investigação. Aí o Klinger divulgou seu relatório em 2 de agosto de 1994, endossando as conclusões da polícia do parque com base em todos os fatos disponíveis. Em seguida, foi a vez do Comitê Bancário do Senado. Então essa seria a quarta investigação envolvendo o Vince. O Comitê Bipartidário, também conhecido como Senado Whitwater Committee, realizou audiências em 24 de julho de 1994, 14 meses após o incidente com o Vince. E em 5 de agosto de 1994, a quinta e a última investigação começou quando o recém-nomeado conselheiro independente Kenneth Starr lançou seu próprio inquérito. Então, entre todas essas conclusões, as frases mais alarmantes dos relatórios foi que uma reconstrução perfeita não havia sido possível. Inclusive, o Dr. Henry Lee, o famoso diretor do Laboratório de Ciência Forense da Polícia do Estado de Connecticut, quando ele foi encomendado pelo Kenneth Starr para ajudar na investigação, o Lee ele tinha ficado muito conhecido pelo julgamento do O.J. Simpson. Então, ele escreveu que era impossível reconstruir toda a cena, porque faltava a documentação completa da cena original da filmagem, a falta de registros de fotografias subsequentes de cada item de evidências físicas antes dos exames,
a falta de documentação da quantidade de sangue, de tecidos e fragmentos ósseos na área da cena e principalmente em torno da cabeça do Vince, a falta de fotos em close, entre inclusive saber a quantidade de sangue nas próprias roupas do Vince. E entre outro, ele falou a localização da bala. Então o mais estranho foi que todas essas 5 investigações acabaram se repousando na primeira, não a contradizendo. Muitos especialistas ficaram chocados, nasceram-se muitas afirmações, inclusive que isso era um encobrimento. Muita gente do Congresso ficou revoltada porque muitas questões não foram explicadas. E aí as audiências que teve no Comitê do Senado, eu dei uma olhada nas gravações e assim, é agoniante, você passa mal se você assistir. Porque a obstrução nas perguntas eram assim, gravíssimas. Eles foram impedidos de chamar testemunhas, eles foram interrompidos nas perguntas cruciais. Então tinha momentos que a pessoa que estava fazendo as perguntas, o figurão lá dos democratas que estava conduzindo, interrompia e falava, não, você não pode fazer essa pergunta, você não precisa responder. E assim, foi várias e várias. Chegou uma hora que o homem falou, não, o senhor está impedindo fazer meu trabalho, porque eu preciso fazer as perguntas e o senhor não deixa. Aí ele, não, mas você não pode perguntar isso, porque isso não sei o quê. No fim, os democratas eram maioria no Congresso, a mídia acabou minimizando os detalhes e os arquivos foram selados e as informações foram impedidas judicialmente de chegar ao público. O ex-agente do FBI, que havia sido substituído no ano de 1993, falou que ele tinha certeza absoluta que aquela foi uma das piores investigações que ele já havia visto e que ele tinha certeza e absoluta convicção de que o Vince não tinha feito aquilo. O procurador-geral associado dos Estados Unidos, que foi nomeado pelo Bill e era seu amigo, teve uma conversa vazada no telefone. E vocês nem acreditam no que ele disse. Infelizmente, mesmo com esse vazamento, essa questão ficou por conta própria. Lembrando que esse homem estava lá no velório do Vince. Lembra que eu falei para vocês, guardem esse nome? Pois é, foi esse homem aí. Ele disse isso no telefone para um amigo que também trabalhava lá na Casa Branca. E aí, em 2004, a Suprema Corte decidiu por unanimidade que as fotos da cena e da autópsia não deveriam ser divulgadas para o público. E agora nós vamos conhecer uma outra pessoa, um homem chamado Jerry Parks. E a gente começa com ele no dia em que Vince supostamente tirou sua própria vida. Ele estava assistindo televisão e o boletim de notícias na estação local de Little Rock, no Arkansas, estava informando o que aconteceu com o Vince. E o Jerry sussurrou, sou um homem morto. Ele estava pálido quando disse isso. Seu filho que testemunhou este momento. O Jerry nunca explicou para o seu filho por que ele havia reagido dessa maneira naquela noite. Mas aconteceu o seguinte, o Jerry havia realizado ignições muito sensíveis para o círculo do Bill durante muitos anos, mais de uma década. E muitas vezes a pessoa com quem ele trabalhava diretamente foi o Vince Foster. Ele tinha um relacionamento muito produtivo com o Vince e o respeitava muito. Só que alguns dias antes da tragédia acontecer com o Vince, eles tiveram uma discussão por telefone, porque parece que o Jerry detinha alguns documentos de provas que ele foi acumulando em relação ao comportamento promíscuo do Bill quando era governador do Arkansas. O filho do Jerry, o Gary, que estava do lado do pai quando ele sussurrou aquelas palavras, quando ele viu a notícia, parece que não insistiu muito com o pai sobre essa questão. Só que nos 2 meses seguintes, o Jerry entrou em um estado de medo permanente. Ele inclusive empacotou uma pistola para buscar até a correspondência da sua casa. Quando ele ia a caminho da sua empresa, ou quando ele voltava, ele tomava rotas estranhas, porque ele pensava que carros podiam estar seguindo. Durante a noite ele demonstrava extremo nervosismo e ele passou a roubar as pílulas da sua esposa, que estava lutando contra uma esclerose múltipla na época. Aí teve um dia que ele sussurrou sombriamente que o pessoal do Bill estava limpando a casa e que ele era o próximo da lista. Esse medo dele estava baseado em algumas coincidências. A primeira delas que se tem notícia foi de 1977. Susan Coleman, que supostamente tinha um caso com o Bill quando
ele era professor de direito no Arkansas, fatalmente por uma bala em 15 de fevereiro de 77. Simplesmente consideraram que ela havia tirado a sua própria vida e nenhuma autópsia foi realizada. E haviam muitos rumores persistentes de que ela estava grávida de 8 meses do Bill. Aí, a segunda vez que aconteceu algo assim foi com Paul Tully, em 24 de setembro de 1992. Ele era diretor político do Comitê Nacional Democrata e ele foi encontrado sem vida em um quarto de hotel em Little Rock, Arkansas. As causas que tiraram sua vida foram concluídas como desconhecidas. Aí, o Paul trabalhou com o Bill durante muitos anos e o ajudava fortemente no processo da campanha. Só que a lista continua e ela agora vai para Paula Glover. Essa moça era intérprete de discurso do Bill para pessoas surdas. E ela viajou extensivamente com o Bill até falecer em um acidente de carro misterioso que não se encontrou nenhuma testemunha para identificar o que de fato aconteceu no carro em que ela estava. Em 9 de dezembro de 1992, depois que o Bill já havia ganhado a eleição. Em 18 de maio de 1993, John Wilson, que fazia parte do Conselho Municipal de Washington, afirmou que tinha informações muito importantes sobre o escândalo imobiliário Whitewater. Ele estava prestes a dar essas informações quando ele foi encontrado sem vida, supostamente por enforcamento. O Bill fez uma declaração lamentando o ocorrido no dia seguinte. Nessa mesma época, Paul Wilshire, advogado que atuava em nome da ATF e que investigava a corrupção no aeroporto de Mena, ele também foi investigar contrabando de todo tipo de coisa que vocês puderem pensar no período em que o Bill foi governador. E em Arkansas aconteceu muitas coisas obscuras, mas obscuras mesmo, em relação a contrabandos que vai até além mesmo do próprio governador. Vamos dizer que ali foi uma fronteira para muita coisa acontecer devido às permissões que foram concedidas. E o Paul fez um relatório muito extenso e ele entregou para a procuradora-geral, a Janet Reno, que havia sido nomeada pelo Bill. 3 semanas depois, em 22 de junho de 1993, ele foi encontrado sem vida em seu banheiro. Aí há uma outra situação que também meio que é apavorante. Steven Williams, Robert Williams, Conrad LeBleu, Todd McLennan serviram como guarda-costas do Bill durante seus anos como governador. E então, eles partiram desse mundo em 28 de fevereiro de 93 em um acidente com inúmeros disparos, altamente controverso e misterioso, que foi mal explicado perante a justiça. Com todas essas pessoas simplesmente caindo sem vida de um dia para o outro, o Jerry estava alarmado. E aí aconteceu algo extremamente tenso, porque no final de julho, a casa da família dele, que ficava na Barrett Road, foi assaltada em uma operação altamente sofisticada que envolveu o corte das linhas telefônicas e o desarmamento do sistema de alarme eletrônico. Todos os arquivos que haviam na sua casa foram roubados. Simplesmente desapareceram. 2 meses depois, em setembro de 1993, o Jerry e a Jenny fizeram um cruzeiro pelo Caribe. Nesse momento que ele estava longe, ele começou a se acalmar. E em uma das ilhas, ele até começou a cuidar de algum dos negócios em um banco. Depois, eles voltaram para sua casa nos subúrbios rurais de Little Rock em 25 de setembro. E no dia seguinte, a Jenny, ela estava em um de seus períodos de baixo por causa da doença que ela estava enfrentando. Então, o Jerry saiu sozinho para fazer o seu jantar regular da tarde de domingo no restaurante mexicano El Chico. E então, no caminho de retorno, por volta das 18h30, o Jerry estava vindo tranquilamente, estava tudo bem. E de repente, um Chevrolet branco parou ao lado do seu carro, na Channel Parkway. E esse carro do lado abaixou o vidro rapidamente. E antes que o Jerry tivesse tempo de alcançar o seu calibre, que ele mantinha enfiado entre os assentos, um desconhecido disparou uma rajada de balas em seu enorme corpo de 320 libras. O Jerry derrapou até parar no cruzamento da rodovia 10, mas ele ainda estava vivo. E então, o desconhecido misterioso saiu de seu carro e começou a andar até o veículo de Jerry com uma semiautomática de 9 mm na mão.